Então, nós vamos falar agora sobre uma pequena introdução ao uso do MySQL em programas Java. Tá? Como é que a gente faz isso? Ah, Primeiro, como é que é a ideia aqui? Geralmente, um SGDB, né, em aplicações mais modernas, o que acontece? Nós temos várias aplicações, ou várias instâncias, ou várias threads, e todas essas linhas de execução acessam o SGDB, e o SGDB faz a gestão da base de dados. Uh, Esse é um modelo onde é organizado as aplicações hoje. Elas trabalham dessa forma. O SGDB seria o MySQL, o Oracle Database, o SQL Server. Todos esses seriam SGBDs. Tá? Como eu falei, tem diversos SGDBs no mercado. Tá? O Java, ele não tem acesso, não dá acesso nativo para o SGDB MySQL. O que isso significa? A Oracle, por si só, dentro do projeto Java, não fornece diretamente na linguagem de programação a possibilidade de você acessar o Java. Diferentemente do PHP. O PHP tem... Opa, eu confundi. O Java não dá acesso nativo ao MySQL, diferentemente do PHP. O PHP você não precisa instalar nada, não precisa utilizar nenhum driver, você simplesmente coloca os comandos de conexão ao banco de dados e você conecta ao banco. É nativo da linguagem, né? Faz parte da própria linguagem o acesso ao MySQL. O Java não é assim, tá? Então ele trabalha com o JDBC. O JDBC nada mais é do que um conjunto de bibliotecas ou uma biblioteca que permite que você acesse e trabalhe com bancos de dados MySQL ou outros tipos de bancos de dados. E aí como é que vai funcionar? A sua aplicação Java vai conversar com o driver JDBC e esse driver JDBC vai conversar com o seu SGDB, né, com a base de dados. Tá. A primeira coisa que nós temos que fazer para conseguir trabalhar com isso em Java, gente, é o seguinte: nós vamos precisar baixar o driver do MySQL. O que esse driver vai fazer? Basicamente, ele vai ensinar o Java a trabalhar com o MySQL. Ele vai fornecer para vocês uma série de classes com uma série de métodos que vão permitir a conexão e a execução de rotinas dentro de um SGDB. Então, a gente precisa baixar esse conector, tá? E eu costumo baixar essa opção última que está aqui, ó, que está escrito plataforma independente de arquitetura.zip. Você baixa ele, descompacta em algum lugar e eu vou mostrar para vocês como é que configura isso para poder utilizar. Dentro dessa estrutura de projetos do NetBeans, você vai precisar adicionar essa biblioteca, tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar com o botão direito em JDK, no JDK que você está utilizando, vai clicar em editar e você vai vir. Eu vou mudar esse slide aqui porque eu faço de um jeito diferente atualmente. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês. Stop share e vamos compartilhar a tela toda. Screen 2, share. Vamos até mudar isso aqui agora. Cadê o meu exemplo? Que eu acho mais fácil fazer assim. Banco de dados que eu fiz hoje à tarde. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, ó. Ao invés de adicionar por aqui e editar, que nós vamos por aqui, ó. Bibliotecas, adicionar.
jar ou pasta. Tá? E aí o que você vai fazer? Você vai até o local onde você descompactou a sua aplicação, né? Onde você descompactou o seu arquivo .jar, o seu arquivo que você baixou da internet, o driver, você descompactou o seu driver. Beleza, você vai lá naquela estrutura de diretórios e você vai escolher por esse arquivo aqui. Tá? Quando você descompactar o seu, haverá vários arquivos, mas você vai procurar por esse aqui, ó. MySQL Connector Java, a versão e .jar no final, e clique em abrir. Você fazendo isso, ele vai aparecer aqui, ó, tá? Ele vai aparecer ali. Apareceu ali, ele está pronto para ser utilizado. E aí eu vou mudar esse slide, porque ele vai ficar assim agora. E selecione o arquivo .jar referente ao driver baixado. Pronto. Beleza, agora tá bom. Ele começou do zero. Volta. Beleza. Então como é que a gente vai fazer para trabalhar com esse cara aí, ó? Vamos lá. Nós vamos trabalhar com algumas classes aqui. Com o Driver Manager, para criar uma conexão. Com Connection, que ele prepara a conexão e dá acesso às consultas. O Statement, que ele executa os comandos no banco de dados. O Result Set, ele obtém os resultados que vieram do banco de dados. E o Data Source, ele agrupa conexões. Então, você consegue trabalhar com múltiplas conexões. Tá? Eu vou direto pro código, será? Não, vamos parte por parte, vai. String de conexão. A string de conexão é um texto que ele segue um determinado padrão, e esse padrão ele vai dizer para o seu driver como é que você vai carregar, onde é que está, na verdade, onde está localizado o seu banco de dados. Tá? Olha um exemplo aqui de uma string de conexão para o MySQL. JDBC MySQL / localhost, a porta de acesso, o nome da base de dados. Se fosse no SQL Server, JDBC SQL Server, / localhost, ponto e vírgula, nome da base, database name igual ao nome da base de dados. Se fosse no Oracle, e aí ele tem um jeitinho dele escrever. Então, cada um desses SGDBs tem a sua string de conexão pré-definida. E aí você só modifica. Quais os parâmetros que contém, então, aqui? O que a gente consegue observar aqui? Né? JDBC, o tipo da base de dados, MySQL, que o endereço do servidor, pode ser o IP do servidor, se for um domínio na internet, você bota o domínio na internet, de fato. Aqui você vai colocar a porta e o nome do database. Tá? Se você quiser trabalhar com SSL, que você pode também. Tá? Coloca lá SSL, só que você coloca true em vez de false. Tá? Time zone, se você trabalha com isso também, coloca lá time zone UTC, por exemplo. Como é que a gente faz para utilizar, então, o JDBC? 5 etapas. Número 1, estabelecer a conexão. Número 2, criar um objeto da classe statement vinda da conexão para disponibilizar a execução das consultas. Número 3, executar consultas. 4, processar os resultados. 5, fechar a conexão. Tá? E aí você cria o banco de dados da maneira que você achar melhor. Né? Nós aprendemos na outra disciplina de banco a trabalhar com MySQL Workbench, mas você pode trabalhar com qualquer ferramenta que você achar melhor para criar sua base de dados. Vamos começar as importações aqui. Java.sql.connection, Java.sql.driveManager. A gente importa todas essas classes para nós conseguirmos trabalhar. Vamos lá. Atributos. Eu criei aqui os atributos connection do tipo da classe connection, conexão. A string da URL, né, da minha string de conexão.
o nome do meu usuário e a senha que eu trabalharei. Então, observe esse método construtor aqui. Public conexão banco de dados. Eu lanço o tratamento de uma exceção, try, que eu vou tentar conectar. Né? Que driver eu vou utilizar? MySQL com.mysql.jwc.driver. Beleza. Que é o driver que a gente baixou e configurou na ferramenta. Conexão, que é um atributo da conexão. Olha só, é um atributo da minha classe. Conexão vai ser igual. DriveManager.getConnection. No getConnection, eu vou passar como parâmetro o URLDB, né, que é isso aqui, o URLDB, que é a minha string de conexão. Vou passar o usuário e vou passar a senha. E aí eu vou tratar essa... se acontecer algum problema, eu vou tratar essa exceção. Podem acontecer vários problemas aqui. O banco pode não encontrar nessa string de conexão ao banco de dados. Pode dar timeout, pode acontecer vários problemas. Então, você tem que tratar essa exceção aqui. E como é que a gente faz para inserir um dado na base de dados? Gente, é muito simplório. Observa aqui, ó. Criei um método public void inserir. Beleza. Criei aqui statement inserir. Try. Inserir vai ser igual conexão.createStatement. Lembrando que nós já criamos a conexão aqui no construtor da classe. Então, olha, conexão igual getConnection. Então, já conectei no construtor da minha classe. E aí eu vou tentar inserir. Né? Então, insert, que é um objeto da classe statement, igual a conexão.createStatement. Inserir.execute, né? Vai executar insert int, e aí é SQL comum. Né? Você adiciona o SQL que você quiser. E esse comando ele vai executar o SQL lá no SGDB. Detalhe importante, trata a exceção, porque pode acontecer problema. Se você colocou aqui seu comando SQL errado, vai parar a aplicação. Demorou muito para executar, vai parar a aplicação. O servidor está em rede e caiu a conexão, vai parar a aplicação. Você trata a exceção aqui, tá? Olha só, não há diferença para inserir ou para update em código Java. Tá? É o mesmo. Tanto para inserir, atualizar e excluir, em Java é o mesmo código. O que vai modificar entre eles é o nosso SQL. Então, observa aí, ó, apenas o SQL foi modificado. Num eu usei o insert, no outro o update e no outro o delete. Então, a única coisa que modifica aqui é o SQL. Tá? O que será diferente é para selecionar. Tá? Para selecionar será diferente. Então, observa aqui. Né, o try, né, vou tentar, criei o meu método public void selecionar. Try. Eu coloquei assim, statement comando. Comando igual conexão.createStatement. Então, o statement ele é utilizado para executar comandos lá no SGDB. Tá? Então, comando.executeCarry. Aí mudou o comando aí, né? Porque o anterior era apenas execute, tá vendo? Execute. Aqui é execute carry. Carry é de consulta, então ele vai executar uma consulta. E uma consulta nós esperamos que retorne alguma coisa. Tá? Então, select ele retorna alguma coisa. Lá nos outros, né, tanto no delete, quanto no update, quanto no insert, o SGDB não retorna nada. Ele executa, beleza, abraço, ele não vai retornar nada. Agora, quando a gente executa um select, ele tem que retornar alguma coisa. Tá? E aí nós vamos tratar essa coisa. Então, observe aqui, result7 rs igual a comando.executeCarry. Beleza, eu passo o SQL que eu quero que ele execute. Então, aqui ele vai me retornar todos os estados. Eu vou fazer uma estrutura de repetição que passe por todos os resultados que vieram do meu select. Essa estrutura aqui, ele faz isso, tá? res.next. Então, ele guarda os resultados dentro desse ponteiro res aqui, entre aspas, um ponteiro. E aí o res.next, né, ele vai sempre para o próximo, até que termine. Então, essa estrutura de repetição, ele passa por todos os elementos que vieram como resposta da execução do meu select. E observe que dentro desse while eu tenho lá res, né, ponto getString. Eu tenho que determinar o tipo do dado que eu quero recuperar. Então, por exemplo, getString é porque o meu campo lá da base de dados estado nome é um string.
Se fosse para pegar o ID do estado, né, getIn, seria res.getInt ID estado. Então eu tenho que especificar o tipo do dado que eu tenho que executar. Obrigatoriamente eu tenho que fazer isso, tá? E eu também, né, claro, lanço uma exceção aqui caso eu digite um SQL errado, caso todos aqueles problemas que nós conhecemos que podem vir a ser pertinentes, eu trato a minha exceção. Método prepare select. Isso aqui também é um método que é bastante utilizado para evitar um negócio chamado SQL Injector. O SQL Injector ele permite que os usuários eles digitem coisas, por exemplo, numa caixa de texto, ou numa entrada de dados qualquer, e essa coisa ela vai modificar a execução de comandos SQL. Como assim? Vamos supor o seguinte, que, vamos lá, ó, select todos from estado where id estado igual, vou voltar para o anterior, não tem, tem isso aqui, tem esse aqui, vai, delete from estado where id estado igual a 3. Vamos supor que esse 3 aqui, ele veio de alguma coisa que o usuário digitou, certo? É alguma coisa que o usuário digitou. Olha só que o usuário pode fazer. Vamos supor que em vez de o usuário digitar 3, ou o número do estado que ele quer que seja excluído, vamos supor que o usuário digite exclamação igual a 0. Né? Vamos supor que o usuário digite isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Cadê? Vamos supor que no lugar do 3 aqui, o usuário digite o seguinte. No lugar do 3, o usuário não digitou 3, o que ele fez aqui? Vamos supor que ele digitou, ok. Digitou 3, beleza, ok. E olha, vamos supor que o usuário faça aqui, ó. Or. Olha o usuário digitando isso. ID estado diferente de 1. Então, suponha que é o seguinte. Isso aqui vem de uma variável, ó. Vamos fazer aqui, ó. Dado igual, vamos supor que tem aqui o scanner, read next. Pronto. String. E aí aqui eu vou juntar, concatenar com o dado. Entenderam o que vai acontecer, rapaziada? Olha só o problema que isso vai me dar. Você leu isso aqui do teclado, o usuário digitou esse treco aqui que eu montei para vocês. 3 ou estado diferente de 1. Então, dado, ele vai substituir aqui. Então, ele vai escrever aqui 3 ou id estado diferente de 1. O que vai acontecer, gente? Ele vai excluir tudo, menos o estado 1. Tá? Ele vai excluir tudo. Isso aqui é um simplório, tá? Esse aqui é um simplório. Eu fiz um exemplo bem besta, tá? Porque tem exemplo, e se o cara tiver paciência, ele consegue excluir todas as tabelas da base de dados, sem ele saber o nome de nenhuma das tabelas, tá? Mas ele monta aqui uma instrução enorme e executa isso na base de dados. Isso chama-se SQL Injector, tá? E aí a gente consegue se prevenir disso por meio desses statements. Do prepare statement, tá? Deixa eu voltar aqui o que estava antes para não estragar a minha apresentação. O que esse prepare ele vai fazer? Observe a minha instrução, olha. Select asterisco from estado where e de estado igual, coloquei uma interrogação aqui, ó. Coloquei uma interrogação. E aí, o que é que eu vou fazer? ps.select, né, esse cara aqui, meu prepare statement select, .setString, i igual a 1.
né? O que esse exemplo ele vai fazer? Ele vai pegar e ele vai substituir esse cara que está aqui por isso que está aqui. Tá? Esse cara que está aqui, ele vai substituir pelo que está aqui. Só que ele vai fazer a substituição e ele vai tentar identificar se aconteceu o scaling injector. Se aconteceu, ele vai remover. Tá? Ele vai tentar remover isso. E aí ele executa o select normalmente. Né? res.select, .execute carry, ele executa, tem resposta aqui, o res.next. Ele vai rodando isso aqui até que apresente em todos os estados. Bom, é isso.